E começaram a aparecer as provas contra a Carla Zambelli. É engraçado, né? A condição de saúde da Carla Zambelli vai piorando conforme a condição jurídica dela piora. Então, conforme a justiça vai chegando mais perto de prender a Carla Zambelli, mais ela vai ficando doente. Agora a assessoria dela diz aí, saiu aí num desses articulistas bolsonaristas da imprensa, que a Carla Zambelli está em estado grave no hospital. É engraçado. Na sexta-feira, dia em que todo mundo pensou, pô, hoje vai ser preso o Bolsonaro ou a Carla Zambelli. A Carla Zambelli disse, olha, a assessoria dela, por nota, disse à tarde, olha, ela deve ter alta hoje. Não teve. No sábado, disseram, olha, ela deve ter alta hoje. Não teve. Aí depois, sábado à noite, não, ela está em estado grave. Eu nunca vi a pessoa sair do estado de melhorou e vai ter alta diretamente para estado grave. Por quê? Porque no sábado apareceram comprovantes de depósito que provam que os assessores da Carla Zambelli pagaram o hacker Walter Delgatti Neto para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Então aqui alguns comprovantes, vou mostrar aqui para você. Aí o comprovante não está no nome da Carla Zambelli, porque quem fez o depósito não foi ela, foram assessores dela. Mas está aqui, ó, Renan César Silva, R$ 5.000. Aí de novo, do mesmo Renan, mais R$ 2.700. Aí outro, do mesmo Renan, mais R$ 2.800. Aí vem aqui outro aqui, esse é o Jean Hermani Guimarães, mais R$ 3.000. Aí esses assessores da Carla Zambelli depositaram diretamente via Pix para o Walter Delgatti Neto. Algumas provas ainda não apareceram, mas a Polícia Federal já tem, viu? A Polícia Federal já tem provas de conversas do Walter Delgatti Neto combinando o recebimento de dinheiro em espécie dos assessores da Carla Zambelli. O Walter Delgatti Neto também provou que esses pagamentos foram feitos para que ele cometesse serviços de hacker, ou seja, cometesse crimes ali para Carla Zambelli. Diz o Walter Delgatti Neto, e aí não sabemos quais provas ele apresentou, mas ele e o advogado dizem que apresentaram provas de tudo, que isso tudo foi a mando do Bolsonaro. O Bolsonaro mandou, a Carla Zambelli mandou e o Walter Delgatti Neto fez. Obviamente, fica fácil provar que era o Bolsonaro, porque quem seria o maior beneficiário caso tivesse um golpe de Estado, caso realmente eles conseguissem ali falar que as urnas não funcionam e conseguissem um clamor nacional e todos acreditassem que as urnas não funcionam. O maior beneficiário seria o Bolsonaro, que é quem não queria que tivesse eleição. Quem tentou ali, quando viu que ia ter eleição mesmo, quem tentou fraudar e roubar a eleição, impedindo os adversários de votar, foi o Bolsonaro. Não foi o Lula, não nenhum outro fez isso como o Bolsonaro fez. Pois bem, então, diante das provas, de repente, aquela que teria alta, os médicos mudaram de opinião. Os médicos não querem mais que a Carla Zambelli tenha alta, pelo contrário, agora ela está em estado grave. Olha, se a Carla Zambelli tivesse dito, olha, eu fui para o hospital porque estou com um problema cardíaco, como fez o Marcos Duval. O Marcos Duval foi um pouquinho mais esperto. Quando a Polícia Federal chegou na casa dele, e no gabinete dele, no mesmo dia depois ele foi lá pro hospital, falou, ai, tô com palpitação, tô com taquicardia, tô ruim, tá ruim, ai, meu coração. Pelo menos, nesse caso, você fala, pô, se o cara tá com problema cardíaco, é óbvio que quando a situação dele piora, o coração vai começar vai começar a bater, né? Ele tá com medo, tá apavorado, e aí o problema cardíaco dele piora. Só que a Carla Zambelli, no caso, ela foi com diverticulite, que é uma inflamação no intestino. E eu tava lendo aqui, a diverticulite não tem ligação com problemas de estresse. Então, ficou difícil aí a situação da Carla nesse caso. Porém, ela foi internada com diverticulite, mas na sexta-feira mudou. Não, agora ela está internada também com depressão e com fibromialgia. Fibromialgia, assim, ela pode falar, ó, estou com fibromialgia, são dores no corpo, isso é associado, não diretamente, mas indiretamente é associado a estresse, sim. Então a fibromialgia, ela pode ali ter uma desculpa para falar, olha, é por conta aí da perseguição que estou sofrendo, por isso estou piorando, eu não posso ser solta, não. Engraçado, né? Na hora de correr armada atrás lá de um petista, peraí, na hora de sair da casa dela, para ir num lugar onde estava tendo um comício pró-Lula na véspera da eleição, armada, o intestino da Carla Zambelli estava ótimo, a depressão dela, ó, foi pro espaço
e a fibromialgia não existia. Na hora de sair correndo armada assim, ó, pelo meio da rua, correndo, não tinha fibromialgia, não tinha dor nas costas, nem nas pernas, nem aqui, não tinha depressão. Pode ver que ela estava correndo bem feliz da vida, gritando, ó, deita no chão, invadiu um bar lotado, tudo mais. Aí não tinha, né? Intestino ótimo, ótimo, que coisa, né? Até caiu no chão lá, se levantou rápido. Pois bem, mas na hora de ir presa, aí não, aí, pô, aí é aqui que dói, já algum assessor da Carla vê o vídeo, ela começa a ter problema cardíaco também, outros vão aparecendo aí pelo meio do caminho, mas que coisa, né? Olha, eu vou te falar, não há dúvida de que a parlamentar está internada e a maior doença que ela padece é a doença chamada MDSP. Tiago, o que é MDSP? Medo de ser presa. Essa é a doença que tem a Carla Zambelli e eu vou falar, ela está em estágio terminal. Porque muito em breve esse medo aí vai acabar, porque ela já estará presa. Calma, Carla, calma. Essa doença vai ser curada muito em breve pelo Alexandre de Moraes e pela Polícia Federal. Ok, enquanto a Carla Zambelli está ali em desespero, o Carlos Bolsonaro começou a mostrar sinais de pânico. Olha, vamos lembrar o que aconteceu esse ano. O Carlos Bolsonaro continuou ali sendo o guru das redes sociais do Bolsonaro, chegaram até a brigar em algum momento no comecinho do ano. Ok, até que em fevereiro, o Carlos Bolsonaro anunciou que não estaria mais com as redes sociais do pai e que ele estava deixando. Ali, em fevereiro, o que estava dizendo o Carlos Bolsonaro, em outras palavras, era o seguinte, ó, gabinete do ódio, da maneira como existe hoje, não existirá mais. Não mais existirá esse gabinete do ódio. Lembre-se, o nome gabinete do ódio foi escolhido pelos próprios integrantes, né? Que a imprensa chamou de gabinete do ódio, ou eu, Thiago, inventei. Não! Conversas de WhatsApp mostravam que eles chamavam o gabinete do ódio de gabinete do ódio. Quer dizer, esse pessoal é odiento mesmo. Aí o que acontece? O Carlos Bolsonaro saiu. Eu, na época, falei, olha, não vai ser um baque tão grande para o gabinete do ódio, porque o Eduardo Bolsonaro já é quem está comandando os esquemas de fake news da família Bolsonaro. É ele que está comandando, junto com a Alan dos Santos, lá dos Estados Unidos. Eles sentem que lá dos Estados Unidos, eles têm lá uma liberdade maior para fazerem isso, porque o Alexandre de Moraes não consegue prendê-los lá. Ainda mais com o Alan dos Santos estando lá há 1 ano e meio, sem visto, sem nada, e não é extraditado nunca. Então, quer dizer, você vê que lá os Estados Unidos são realmente cúmplices de nazista, de tudo que é do ruim e do pior. Tá, aí o que acontece? Falei, realmente, o gabinete do ódio continua aí disseminando fake news contra o governo Lula todos os dias, e ultimamente aconteceu o que eu expliquei aqui no começo do ano. As fake news hoje, eles já se adaptaram. As fake news hoje deles são pouquíssimas que eles realmente inventam. A maioria é em conluio com a grande imprensa. Então eles não são nem rotulados como disseminadores de fake news, como eram antes. Por quê? Porque eu vou te dar um exemplo. O jornal O Globo publicou que a dívida interna no Brasil aumentou muito. Então, se olha, se a inflação caiu, os preços dos alimentos caíram, a renda do trabalhador aumentou, isso não é graças ao Lula, isso é graças ao aumento da dívida interna do país. O país hoje está muito mais endividado. Os dados do Globo estavam errados. A dívida interna caiu, não aumentou. Porém, os bolsonaristas começam a disseminar isso. No TikTok, no WhatsApp, em tudo que é lugar que você puder imaginar, eles começaram a disseminar isso. Outra fake news, semana passada, a CNN disse que teria desabastecimento de diesel no Brasil. Então os bolsonaristas saíram disseminando que teria desabastecimento de diesel no Brasil. E era mentira, era fake news. Eu não estou falando barrigada. Barrigada é um termo bonitinho que a grande mídia utilizava e utiliza até hoje para referir aos seus próprios erros. Não, isso é fake news, é coisa inventada por jornalista vagabundo, jornalista canalha, que tem lá o diploma e usa para disseminar fake news. Pois bem, os bolsonaristas saíram disseminando isso aí. Se alguém falar fake news, as redes sociais não vão colocar aquilo como fake news. Por quê? Porque saiu da imprensa. Saiu da imprensa. Não é que eles estão inventando. Então veja, aí o que acontece? Depois disso, o Carlos Bolsonaro meio que submergiu. Falava uma coisinha aqui, outra ali, aquelas publicações dele que ninguém entende, até que nos últimos dias a coisa mudou. Mas mudou bem mudado. Assim como o Malafaia estava sumido e agora aparece todos os dias xingando o Alexandre de Moraes, o Carlos Bolsonaro fez a mesma coisa. Olha só. Esse aqui é um post dia 17. Vem lá, Carlos Bolsonaro. O ódio que a esquerda alimenta
Não é questão de lado. O seu caráter vai muito além de revanche. Aí ele diz: qualquer inocente nota seus posicionamentos e de seus seguidores como via de regra, acusando os outros do que são, diante dos olhos do mais puro ser humano. Qualquer linha de diferença dessa é pura maldade e direcionamento para calar quem pensa diferente, fazendo seja de um jeito ou de outro. É engraçado, fica meio confuso. Um dos piores aí escritores da história do Brasil é o Carlos Bolsonaro, mas depois ele começou a ir para cima de bolsonaristas. Começou a dar uma treta, mas uma treta danada na extrema-direita com isso da prisão do Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro chegou e falou o seguinte: parem com esse negócio de prisão. Dá para ler aí, ó? Parecem aqueles caras que amam viver a síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo é aquele quando a pessoa sequestrada começa a gostar do sequestrador. Tá, aí ó, se quiser pausa para ler, eu vou ler para você, vai. Se quer ajudar, desconstrua a narrativa e não fique correndo atrás de cliques ou lacrações para se sentir importante, validando a dor que o adversário sente e prazer em ver você sofrer. No caso, somos nós aí rindo deles que estão aí apavorados com a prisão do Bolsonaro. Aí ele: óbvio que qualquer um sabe que já vivemos na Venezuela. Entretanto, não é desse jeito que se luta. Os canalhas estão carecas de saber disso e utilizando sua psique para você validar algo que querem. Pois bem, o Carlos Bolsonaro estava falando de 3 influenciadores bem famosos bolsonaristas que fizeram vídeos essa semana dizendo que o Bolsonaro será preso, que o Bolsonaro está numa perseguição, que se o Bolsonaro fizer uma coisa, ou seja, se o Bolsonaro afrontar o STF, é tudo que o Alexandre quer para prendê-lo imediatamente. Mas se o Bolsonaro ficar calado, o que vai acontecer é que ele, por sua covardia, ele vai acabar preso porque ele não vai se defender do que está acontecendo. Então o Bolsonaro, por sua covardia, e falaram isso, bem agressivos, inclusive os influenciadores bolsonaristas. O Bolsonaro, por sua covardia de não ter feito o que precisava ser feito na hora em que poderia ter feito, e aí olha, eu estou usando essas palavras sem falar o que ele deveria ter feito, quando, porque os bolsonaristas também, eles dão uma volta para não falar o crime. Bolsonaro não convocou as Forças Armadas quando ainda era presidente e poderia dar golpe de Estado. É isso que eles querem falar. Bolsonaro não convocou os recrutas das Forças Armadas para se rebelarem contra os generais, os recrutas junto com capitães, coronéis, quem quer que fosse bolsonarista, para dar um golpe de Estado à revelia dos generais que não queriam, quando ele ainda podia, quando ele ainda era presidente. O Bolsonaro não criou um caos no Brasil para colocar GLO, que é a Garantia de Lei e Ordem, e impedir a posse do Lula em 2022, quando ainda era presidente. É isso que os bolsonaristas influenciadores estão dizendo que o Bolsonaro não fez. Então, eles não usam essas palavras porque sabem que eles já estão sendo investigados pelo STF. Se eles continuarem falando disso, vão presos. Então, estão bem calminhos não, calmos não estão bem irritados, mas estão bem assim, pisando em ovos nas declarações os influenciadores bolsonaristas. Pois bem, o Carlos Bolsonaro viu e aí começou a responder esse pessoal. E aí começou uma treta no bolsonarismo, começou uma briga. O desespero deles está assim notável. Quando o cara fala, não fale da prisão, é o seguinte, o Carlos Bolsonaro quer que os influenciadores bolsonaristas parem de falar que o Bolsonaro vai ser preso e que eles comecem a fazer vídeos no YouTube e posts nas redes sociais para dizer, olha, o Bolsonaro está sendo perseguido. O Bolsonaro está sendo perseguido. Olha, o STF que está perseguindo o Bolsonaro, não é que o Bolsonaro cometeu crimes. E que eles façam a defesa do Bolsonaro. Que eles digam, olha, o Bolsonaro poderia ter vendido as joias, o Bolsonaro poderia ficar com as joias, porque o TCU dizia que podia e tudo mais, e usar a narrativa ali que o próprio Bolsonaro está tentando disseminar. É por isso que o Bolsonaro deu uma entrevista e que o Bolsonaro apareceu chorando. Agora eu começo a ver, porque até então eu não estava entendendo quem é a pessoa em torno do Bolsonaro que quer que ele apareça chorando, que quer que ele pareça mansinho. É o Carlos, viu? Então o Bolsonaro voltou a escutar o Carlos. O Bolsonaro deu uma entrevista para o Estadão, que eu mostrei aqui um trecho, uma entrevista de 12 minutos, em que ele montou um cenário ali, ele estava tomando um café, o repórter, que é um repórter amigo do Bolsonaro, foi ali, no lugar que... Como é que o repórter sabe que o Bolsonaro estaria ali? E aí o Bolsonaro pôde falar o que quis. Por quê? Porque eles precisavam de uma narrativa para dar para o gado e para dar para os influenciadores bolsonaristas começarem a disseminar. E a narrativa era o quê? Olha, tem uma portaria ali que disse que eu poderia ficar com os presentes.
A Constituição diz que não pode vender. Mas eu poderia ficar com os presentes. É isso que o Bolsonaro começou a dizer. E aí o Carlos Bolsonaro ficou irritado, porque isso foi um dia depois daquela entrevista, porque os influenciadores bolsonaristas não perceberam. Então tá tendo um problema de falta de comunicação no bolsonarismo, coisa que não existia antes. Quando o Carlos Bolsonaro era o chefe do gabinete do ódio, tinham grupos de WhatsApp em que o SECOM do Bolsonaro, que era o Weingarten, e gente ligada ao gabinete do ódio, que eram 3 ali que trabalhavam no Palácio do Planalto, eles mandavam imagens com um calendáriozinho, assim, com as tabelas, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias do mês, e com fotinhos em cada dia, que seria a pauta de cada dia. Ó, dia tal, isso em 2019, 2020. Olha, a pauta do dia hoje, bater no Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara. Amanhã, STF. Depois de amanhã, não sei o quê. Aí tinha dias que tinha a pauta em aberto. E eles davam instruções para todos os influenciadores bolsonaristas do que fazer e do que falar. Isso que acontecia, era assim que funcionava o gabinete do ódio. Fora a produção de conteúdo imensa que eles tinham na época. Hoje não tem mais. Hoje o que fica claríssimo é que o Carlos Bolsonaro tem que bater boca em público, tem que ficar mandando indiretinho em público para esse pessoal, porque eles estão desesperados. O Bolsonaro vai ser preso, e quando o Bolsonaro for, é igual o joguinho de dominó. Você faz assim com uma peça, as outras vão caindo, é isso. Por quê? Porque o Carlos é o próximo. Tem uma investigação no Ministério Público do Rio de Janeiro que vai pegar o Carlos. Só que tem várias na Polícia Federal que também vão pegar o Carlos. E olha, nos últimos dias a gente está falando de uma que nem o Carlos, nem o Flávio, nem o Eduardo estão envolvidos. Porém, há inúmeras investigações na Polícia Federal, inclusive de golpe de Estado, em que os 3 não apenas estão envolvidos, eles estão no topo da investigação. Eles são os principais investigados ao lado do Jair Bolsonaro. Então eles estão vendo o seguinte, pô, se o Jair for preso, depois para prender os filhos dele é assim. E o Carlos não tem nem foro privilegiado, então para o Carlos é mais fácil ainda prender. Aí, pô, quando tiverem já 2 da família Bolsonaro presos, para prender o terceiro e o quarto é mais rápido ainda. Ou o quinto, o sexto, que aí tem o Renan também, tem a Michelle, todos aí envolvidos em crimes. Veja, a coisa tá ruim, tá batendo desespero, a Carla já se internou. Carla já se internou, é igual o Roberto Jefferson. Na hora do Roberto Jefferson tacar granada na polícia, ele tava ótimo. Agora, o laudo do médico bolsominion dele diz que, olha, ele não pode ficar na prisão porque ele tá ruim demais, ele está muito debilitado para tacar tiro de fuzil na polícia. Não tava, né? Esse pessoal aí, olha, nazista é uma coisa que tem que ser... Olha, a gente tem que acabar com esse pessoal mesmo, viu? Eu peço aí a sua inscrição no canal. Falou!